Olá, meus amigos. Antes de entrar na história da brasileirinha de hoje, eu queria só te deixar assim um alerta, tá? A história dela, ela pode ter alguns gatilhos para você, viu? Então, enquanto você estiver escutando o que ela está dizendo, se você começar a se sentir mal por alguma razão, para de escutar ou de assistir, tá? Cuida de você. É uma história para adultos. Então, eu sugiro que você que está escutando ou assistindo a este vídeo, se você tiver crianças, né, por perto, deixa para escutar uma outra hora, tá? Ela fala o seguinte: Olá, querida Vânia. Já faz 4 dias que estou maratonando seus vídeos pelo YouTube e tenho sido muito tocada espiritualmente com as suas palavras. Tenho 33 anos de idade. Nasci na igreja Sud. Aos meus 14 anos, comecei a namorar um rapaz recém-batizado. Meu pai no início não aceitou o namoro, mas ainda assim preferia eu dentro da igreja com alguém da igreja. Presta atenção, tá? Já minha mãe, como membro afastada, concordou. Esse rapaz me convenceu a ter relações sexuais por 2 vezes no período de 3 anos. Eu seguia à risca todos os mandamentos, mas esse era meu maior pecado. Na última vez foi a vez em que eu fiquei grávida. E ao contar para o meu pai, ele pediu para que nós fôssemos até o bispo para contarmos que estava grávida. Os papéis da missão do rapaz já haviam chegado e ele ia servir em Belo Horizonte. O bispo, que sabia que eu estava grávida dele, pediu para que nós não contássemos sobre minha gravidez para ninguém, até que ele entrasse no CTM e saísse para a missão. Essa foi a postura do bispo dela, tá? Eu discordei, porque ainda tinha um sonho de ser feliz, de ter uma família, e logo ele não foi para a missão. Entramos em período probatório e ficamos 2 anos sem chamado. Antes da minha filha completar 2 anos de idade, fui chamada como segunda conselheira da Sociedade de Socorro e meu marido, presidente dos rapazes da ala. Então ela ficou mais ou menos, né, 2 anos sem chamado, porque estava em período probatório. Nessa mesma época, descobri que meu marido saía com uma moça da igreja, que era 2 anos mais nova do que ele. Por diversas vezes conversei com ele junto ao bispo e só ouvia que eu deveria me manter em retidão e fazer o máximo para manter meu casamento. Nessa mesma época, meu marido saía às sextas-feiras e voltava domingo de manhã para colocar o paletó para a reunião sacramental. Tentei por diversas vezes pedir o divórcio. Falei com meu pai, com a minha mãe e meu cunhado. Parecia que ninguém acreditava em mim. Todos estavam cegos e viam que o melhor a fazer era seguir o conselho do bispo. Nós estávamos separados de corpos, porém eu em retidão e ele com a garota da igreja em segredo. E ela se esforçando para salvar o casamento, tá? Até que um dia nós discutimos e eu passei 2 dias na casa da minha mãe com a minha filha. Quando retornei para minha casa, achei uma carteira de dinheiro com a carteira de habilitação dessa moça. Carteira de motorista da moça, tá? Em cima da minha cama, onde os lençóis e edredons estão revirados, logo percebi que ela tinha passado a noite na minha casa com ele. E ao questionar o que estava acontecendo e o que aquela carteira estava fazendo ali, ele ficou sem graça e, gaguejando, disse que havia encontrado na quadra da igreja e queria entregar para ela no dia seguinte. Eu não esperei que aquilo acontecesse. Escondi a carteira dela. Na manhã seguinte, depois que ele saiu para trabalhar,
Eu peguei a minha filha, peguei algumas roupas e fui embora para a casa da minha mãe. Logo fui chamada pelo bispo, dizendo que eu tinha abandonado meu lar e que aquilo não era a postura de uma mulher valorosa. Eles tentaram fazer com que a gente reatasse, tentaram fazer com que eu esquecesse que aquilo tinha acontecido. Mas em uma entrevista com o bispo e os 2 conselheiros, ele confessou que havia ficado com essa menina. Porém, a menina era noiva de um recém-chegado ex-missionário. E abafaram o caso como sempre. Sem sacerdócio, não há igreja mórmon de pé. Nós ficamos separados durante 3 anos. Eu morando na casa da minha mãe, ele morando na minha antiga casa. Até o dia que eu consegui entrar com os papéis do divórcio no litigioso e fui chamada na igreja para passar por um conselho onde eu fui excomungada por estar pedindo divórcio. Ela estava pedindo divórcio do marido dela adúltero, tá? Ela foi excomungada por causa disso. Ela foi. Calma, você que já tá pulando aí, dizendo, isso não acontece porque eu pedi o divórcio, não foi excomungada. A tua experiência foi a tua experiência e essa tá sendo a experiência dela, tá? Então calma, calma. Ai, desculpa, mas essa história foi... Essa história é forte. Mesmo na época ele dizendo que realmente estava me traindo, mesmo ele não ter feito as coisas certas, e eu ainda assim seguir as coisas da igreja, ele continuou. Então o que ela está te falando aqui é que ela foi excomungada por estar pedindo divórcio, e ele continuou na igreja como se nada tivesse acontecido, tá? Depois de 2 anos já separada dele, eu reencontrei um amigo de infância, também mórmon, que serviu missão e que o pai dele era bispo. Meu pai e minha mãe ficaram encantados e queriam que a gente casasse de qualquer maneira. Dentro de 4 meses, os meus pais prepararam o casamento porque não queriam que nós quebrássemos a lei da castidade. Nós éramos adultos, então seria muito mais fácil quebrar a lei. Casei com ele em julho de 2013. Infelizmente, descobri da pior maneira que ele era viciado em pornografia e por muitas vezes ele abusava sexualmente de mim. Presta atenção nos gatilhos aqui, tá, querida? Ou querido, né? Muitas vezes eu não queria ter relação sexual e acabava tendo, porque era o conselho que o bispo, pai dele, me dava, com a famosa frase: o que não tem em casa, procura na rua. 2 meses mais tarde, ele chegou do serviço. 2 meses mais tarde, ela casou em julho, agora em setembro. Eram recém-casados, né? 2 meses mais tarde, ele chegou do serviço. Eu já estava cochilando e percebi que ele abriu a porta e foi direto para o banheiro tomar banho. Eu, percebendo que o chuveiro não ligava, fui ver o que ele estava fazendo, com medo de ele estar se masturbando com o celular no banheiro. Avistei um movimento estranho na cama da minha filha. Cuidado com os gatilhos aqui, querida, tá? Ou querido. Avistei um movimento estranho na cama da minha filha. A luz do abajur estava ligada, mas eu não conseguia visualizar direito o que estava acontecendo. Ele estava apenas com a bermuda do garment, tendo uma ereção. A minha filha estava de bruço na cama com roupa e coberta.
e ele fazia movimentos sexuais em cima dela, que na época tinha 7 anos. Eu entrei em briga corporal com ele. Bati na cara dele, tapas e socos. Ele parecia desligado. Depois de muito tempo naquela situação, parece que ele acordou e pediu desculpas o tempo todo. Porém, eu já tinha chamado a polícia e antes que a polícia chegasse, ele foi embora. Eu tive que entrar em contato com meu ex-marido, pai da minha filha. Pedi para que ele ficasse com ela em casa para que eu pudesse ir à delegacia fazer um boletim de ocorrência. E os próximos 3 dias foram exatamente assim. Eu fazendo boletim de ocorrência e tentando dar uma explicação para tudo aquilo que tinha acontecido. Quando ela fala dar uma explicação, ela quer dizer que ela estava tentando entender o que tinha acontecido. Presta atenção, afinal de contas, ele era um ex-missionário, filho de um bispo. Eu tentei ligar para o pai dele, que era bispo, e tentar explicar o que aconteceu e tentar ter uma justificativa, por mais que aquilo não tivesse justificativa. E aí o pai dele disse as seguintes palavras: "Isso é coisa de homem. Meu filho disse que você não tinha transado com ele durante uma semana. Ninguém aguenta uma semana sem transar." Isso aqui são palavras de um bispo, fiel portador do sacerdócio, aquele cara que te chamou ao arrependimento, aquele cara que se mete na tua vida. E você acha que ele é um representante de Deus, né? Foi chamado por Deus. Meu filho foi criado no interior, ainda palavras do bispo, tá? Meu filho foi criado no interior, perdeu a virgindade cedo. Nós não estamos acostumados a ficar sem sexo por tanto tempo. Uma semana é muito tempo. Eu me lembro de não ter conseguido desligar o telefone porque tive que vomitar depois de tudo isso. Ele foi réu confesso por tentativa de estupro. Agora o marido dela, tá? O segundo marido dela. Ele na época não pegou cadeia, não passou por conselho disciplinar, não foi excomungado da igreja, não perdeu o cargo dele, que era o segundo conselheiro do quórum. Eu, já excomungada, estava me preparando para me batizar novamente. Porque quando você é excomungado na igreja mórmon, você tem que ser rebatizado, tá? Me preparando para me batizar novamente, comecei o tratamento com psiquiatra à base de Rivotril, diazepam, fluoxetina, lutando contra o medo e ódio que eu tinha de todos os homens daquela religião. Até 2017, que foi o ano em que ele foi pego numa blitz e foi preso por não assinar anualmente o papel da justiça que foi pedido na época por tentativa de estupro. Hoje em dia sou casada, tenho 3 filhos, minha filha mais velha, uma filha no meio e um menino de 2 anos. Nós frequentamos uma outra igreja. Já somos batizados há 2 anos e o Jesus que eu conheço e o Deus que eu conheço com certeza não estão naquela igreja que eu frequentei desde que eu nasci. Sofri muitas coisas lá dentro, muitos preconceitos, muitos pré-conceitos, muitas lutas, muitas batalhas, muita autocrítica, automutilação, depressão. E eu garanto que naquele lugar não existe um Deus, não existe Jesus. E eu gostaria, Vânia, de somente terminar prestando meu testemunho de que eu sei que Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. E que Deus é o Criador e o soberano de todas as coisas. O que eu creio hoje é o que me faz seguir minha vida, espantando os fantasmas que ficaram dessa religião maldita, que é a religião mórmon.
Obrigada, Vânia, por você falar desse assunto com tanta sinceridade, com tanta abertura. Eu amo sua vida. Você é uma pessoa que me fez enxergar as coisas de uma forma diferente. Minha querida, eu não tenho palavras para te agradecer pela confiança e mandar para nós aqui a tua experiência tão dura, tão desumana, tão traumática que você sofreu na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Você me fez engasgar em algumas partes da tua história enquanto eu lia. Eu decidi ocultar alguns detalhes dela que poderiam ajudar algumas pessoas a te identificar. Eu não quero que você seja identificada, né? Você precisa proteger teu anonimato, porque você já sofreu trauma suficiente, você não precisa de mais trauma. Você não precisa de mais pessoas que se acham, que se consideram viver padrões superiores aos padrões do mundo, te julgando, te censurando, te perseguindo. Então eu ocultei alguns detalhes da tua história para proteger teu anonimato, tá? Sinta-se abraçada por mim. Eu genuinamente lamento muito, muito o que aconteceu contigo por duas razões. Primeiro, porque eu fui adolescente na igreja, como você. E eu vi moças quebrarem o sétimo, como eles tão famosamente gostam de falar, engravidarem e terem a vida delas totalmente detonada por conta de alguns dogmas sobre os quais a gente vai conversar agora, tá? Em um minuto. Segundo motivo, eu sou mãe. E se eu tivesse pego um cara fazendo com a minha filha o que esse desgraçado estava fazendo com a tua, eu teria ou quebrado ele todo ou teria me quebrado toda tentando quebrar ele. Mas a tua reação foi de uma mãe leoa, que eu também sou. Eu quero que você que está escutando essa história, e você também, querida, que mandou a história, possa enxergar o seguinte. Nós estamos falando aqui de uma menina, de um bebê, né, que desde que nasceu era da igreja. Ai, que privilégio, né, nascer no convênio, né. Olha, você que tá me assistindo, se quiser me julgar, fica à vontade, mas eu tô descendo do salto, eu tenho que ser eu mesma, tá, porque essa história é muito pesada. Então ela, ai, que privilégio, né, nasceu na igreja, foi criada na igreja, né, frequentou a primária. Chegou na organização das moças. Um recém-converso se apaixonou por ela, ela se apaixonou por ele, o que é totalmente normal, né? Eles se apaixonaram. Ela começou a namorar com ele. Você que é membro da Igreja Fiel, talvez fale, ah, mas se isso aconteceu, né? Porque ela não esperou chegar até os 16 anos, né? É muita ignorância você falar isso, porque os hormônios sexuais de um adolescente, eles duram muito mais do que 2 anos. O fato dela começar a namorar com ele aos 14 ou aos 16 não ia fazer a menor diferença na revolução hormonal que ela está sofrendo como adolescente, que é normal em qualquer ser humano. Então você não deveria julgar essa moça que tinha 14 anos de idade e começou a namorar com um rapaz da igreja, porque você tem que namorar na igreja, né? Porque existe como é que se fala? Existe aquela falsa segurança de que se você se relacionar com alguém da igreja, vai dar tudo certo na tua vida, né? Você vai casar no castelo, né? E ser feliz pra sempre, né? Pois é. Se eu não brincar um pouco, eu não consigo te contar essa história, porque ela é pesada pra mim, né? Então ela começou a namorar com aquele rapaz. Os dois tiveram relações sexuais. Segundo ela, durante 3 anos, eles tiveram relações sexuais por 2 vezes. Ela fala aqui que ele a convenceu a ter relações.
Aí você vai falar, né, porque você se julga tão, né, você sabe tudo, né, você tem todas as respostas como membro da igreja, você vai falar: "Ah, mas é porque ela fez porque ela quis, né, não é porque ele convenceu ela". Olha, amigo, ela tinha 14 anos de idade, viu? E ele já tinha 18 ou 19, porque logo os papéis dele chegaram para a missão, para ele ir para a missão, né? Então, ela, apaixonada, sem o autocontrole que você tem como adulto, que você conquista, né, como adulto, ela teve relações sexuais com ele. Na segunda vez, ela engravidou, tá? O bispo dela, da área dela, ele achou melhor falar assim: irmã, não fala nada pra ninguém que você tá grávida. Psh. Deixa ele para a missão, irmã. Esse bispo está preocupado com os números. Esse bispo não está preocupado com a tua vida. Não. Ele está preocupado com os números, porque ele tem que apresentar para a estaca. Olha, eu mandei um jovem para a missão. É, isso fica bonito para ele, fica bonito para a estaca, né? A igreja adora, né? Os números, as estatísticas. Mais um jovem na missão. Então, irmã, fica aí com teu filho, passa pela tua gravidez sozinha. Quando essa criança nascer, te vira. Ele tá na missão trabalhando de graça para a igreja. É, psh, não conta para ninguém que você tá grávida, viu? Só depois que ele entrar no CTM ou depois que ele for pro campo missionário. Aí você pode até contar. Ela bateu o pé, porque ela disse que ela tinha esperança de ter uma família feliz. Ela fez muito bem em fazer com que ele ficasse ao invés de ir para a missão, porque ela não engravidou sozinha. É 50%, 50%, né? Pois é, ele engravidou ela, então fica e assume essa criança. Parabéns, querida, por isso, porque apesar de você ser tão jovem e estar tão confusa, você teve personalidade para falar: não, não, ele vai ficar aqui e vai me ajudar com essa criança. Então ele acabou não indo para a missão, eles ficaram juntos, né? Ele começou a traí-la. Ele se envolveu com uma moça da igreja. Ai, que loucura! Ele se envolveu com uma moça da igreja, que era 2 anos mais nova do que ele, e ela era noiva de um missionário que logo chegou de missão, né? Ela estava noiva, mas ela estava tendo um caso. Olha, presta atenção que eu vou chegar onde eu quero com tudo isso. Eu quero que você pesque aqui os detalhes que eu tô te expondo. Ela, noiva de um ex-missionário recém-chegado, estava tendo um caso com um homem casado, que era o marido da nossa querida da história. E ela pegou, né? Pegou eles e ela pegou eles, não, ela descobriu, né, que eles estavam tendo esse caso e ela pediu divórcio no litigioso. Quando ela saiu de casa com a filha, ela foi... Peraí, eu não quero misturar as duas experiências terríveis que ela teve. Então, quando ela saiu de casa com a filha, né, foi para casa da mãe dela, o bispo chamou ela, sempre metendo bedelho, né, questões familiares, protegendo os interesses da igreja, não os teus, né? Como assim, irmã? Não, a irmã abandonou o lar, isso não se faz. E o bispo continuou falando que isso não é atitude de uma mulher valorosa. É uma mulher valorosa, bispo, eu acho que é aquela que fica em casa, né, suportando as traições do marido, né, bispo? Isso é ser uma mulher valorosa, né? Agora, ela pegar a filha dela e sair de casa porque ele tá traindo ela dentro da casa dela, na cama dela, isso não se faz, né? Ela precisa ser excomungada, porque ela resolveu pedir o divórcio no litigioso, né, bispo? Pois é. Então, ela pediu divórcio, né? Conseguiu pedir o divórcio no litigioso, se livrou daquele membro da igreja. E agora 2 anos se passaram. E aí você, né, que é da igreja, talvez fale: mas é porque ele era um recém-converso. É por isso, ele era um recém-converso, ele era quase do mundo. Acabado de se batizar, por isso que aconteceu tudo isso. Porque, na verdade, ela devia ter procurado um ex-missionário. Bom, tudo bem. 2 anos mais tarde, ela encontrou um ex-missionário. Ele era um amigo de infância dela. Eles se reencontraram, provavelmente com a ajuda da mídia, né? Facebook, não sei. Se reencontraram. E o pai dele era bispo da igreja. Os pais dela ficaram encantados com ele. Falaram: ai, que coisa boa, né? Minha filha agora vai ter uma chance. Sempre focando na igreja e nos interesses da igreja.
Minha filha agora encontrou um ex-missionário, que família especial, o pai dele é bispo, ai, que coisa boa. Então, filha, vocês têm que casar rápido, porque não pode quebrar a lei da castidade. Porque de acordo com o mormonismo, quebrar a lei da castidade é muito mais sério do que você se relacionar com uma pessoa por tempo suficiente até que você a conheça muito bem para tomar uma decisão por você mesmo e saber se é aquilo que você quer ou precisa na tua vida. Não. Para não quebrar a lei da castidade, casa já. Para que conhecer? Para que esperar? Ele é um ex-missionário. Ele frequenta a igreja. Provavelmente ele frequenta o templo. O pai dele é um bispo. Por que não? Ele é um fiel portador do sacerdócio. Casa. Pela maneira como ela coloca aqui, ela não teve autonomia nessa decisão como ela deveria ter tido. Os pais dela forçaram, né? Começaram a pressionar, forçaram não, mas começaram a pressionar para que ela se casasse logo. Eles morriam de medo que ela quebrasse a lei da castidade. Ia ficar tão feio na comunidade da igreja, né? Pois é, que coisa feia. Uma mulher adulta decidindo ter relações sexuais com outro homem adulto, se for o caso, é um absurdo. Não pode. Então ela casou, né? Ela casou. E ela descobriu logo que ele tinha problemas com pornografia. 2 meses depois de casada, ela pega, né? Por acaso, ela pega o marido dela, fiel portador do sacerdócio, ex-missionário, que frequentava o templo porque ele estava usando garment nessa ocasião em que ele tentava molestar. Tentava não, ele estava molestando a filha dela, de 7 anos de idade. Graças a Deus ele não conseguiu chegar aos finalmente, mas ele estava tentando. Se ela não tivesse chegado a tempo, sabe-se lá o que poderia ter acontecido, mas ela pegou o marido dela em cima da filha dela de 7 anos de idade. O que você tem para me dizer em relação a isso? Você que é membro da Igreja Fiel e ensina a tua filha que ela deve se casar com um ex-missionário, fiel portador do sacerdócio. Ele não passou por conselho disciplinar, esse pedófilo, estuprador de menores, ele não passou por conselho disciplinar na tua igreja. Ele não foi desobrigado do chamado dele. Ele não perdeu a boa reputação que ele tinha na igreja. A aparência do bem que ele tem permaneceu intacta. Ela tem 14 anos de idade. Ela quebra a lei da castidade. Ela engravida. Ela é uma menina. Ela já tá assustada, porque tudo isso aconteceu. Como assim engravidei agora? Aí o marido dela trai. Arruma uma moça da igreja que é noiva. E ela tá vendo tudo isso acontecer. E ela nasceu na igreja. E ela escuta todas aquelas balelas lá de família eterna, de padrões morais, não sei o que lá, blá, 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 né? Pureza, não sei o que lá, virtude. O bispo quer mandar o pai do filho dela para a missão. Ela é uma menina, ela tem no máximo 17 anos de idade a essa altura. O bispo, que é um homem que ela respeita como homem chamado por Deus, está dizendo para ela, não, esconde a tua gravidez, deixa ele para a missão primeiro. Aí ela casa com ele trai ela. Ela é excomungada da igreja porque ela decide pedir o divórcio no litigioso. Aí ela encontra e ele não, ele fica tudo bem com ele. E ela encontra agora um outro ex-missionário. O primeiro marido não era. Ela encontra um ex-missionário, ela pensa, bom, agora as coisas vão acontecer. E a família pressionando. Tem que casar para não quebrar da castidade. Ela casa. E o cara não pode ficar uma semana sem ter relações sexuais com ela. Segundo o pai dele, né? Que também é bispo. Olha a confusão na cabeça dessa mulher. Olha a confusão na cabeça dela. Ela tem que estar à disposição dele sexualmente a hora que ele quiser. Porque segundo o pai dele,
Segundo o pai dele, que é bispo, alguém falou para ela, né, que que se ele não tem em casa, ele vai buscar fora da igreja. Isso é coisa de homem. Meu filho disse que você não tinha transado com ele durante uma semana. Ninguém aguenta uma semana sem transar. É. E ela fala aqui que muitas vezes ela tinha relações sexuais com ele por obrigação. É, o bispo, pai dele falou para ela, o que não tem em casa procura na rua. Então, eu não sei quem foi que disse que mulher tem obrigação de ter relações sexuais. Gostando ou não, estando interessado ou não. Eu não sei quem foi que inventou isso. O melhor eu sei. Uma sociedade machista, patriarcal, em que a mulher, pum, fecha a boca e serve o marido, literalmente. Hoje as mulheres têm direito de votar, as mulheres têm direito de trabalhar fora, as mulheres têm direito a ensino secular, mas sexualmente existe um grande tabu ainda de que você, como mulher, tem que dar conta do recado em casa, porque senão ele vai buscar na rua. Queridos homens de plantão, eu vou te dar uma notícia. O mesmo serve para você. Trata de dar conta dentro de casa, porque senão ela tem tanto direito quanto você de buscar na rua. Se é assim que vale, né? Se é assim que é a regra, então vale para os dois lados, porque ela é um ser humano tanto quanto você. As tuas necessidades sexuais não são maiores do que as dela, absolutamente não. Trata de quebrar esse tabu ridículo. Você, querida que está me escutando, não tem relações sexuais por obrigação. Conversa com teu parceiro ou parceira, conversa, coloca as cartas na mesa, sejam adultos maduros o suficiente e abertos um com o outro o suficiente para discutir as necessidades de ambos ou ambas. Porque ninguém disse, a mãe natureza não criou a gente assim. Tá? Talvez os homens tenham, talvez, eu não sei, tenham uma dificuldade maior em controlar a sua libido, mas eu acho que isso também é papo furado, segundo Esther Perel, uma sexóloga maravilhosa, que eu acho que tem um livro aí, um ou dois, que eu escutei, né, no áudio, que tá aí na descrição do vídeo, se eu não me engano, tá? É. Então, você, mulher, tem direito à igualdade sexual. Quando você não tá afim, você não tá afim e pronto. Essa história de que você não tem casa, ele vai buscar na rua, isso foi inventado por um sistema patriarcal e machista. Se você, como mulher, não se levantar, ninguém vai se levantar por você, tá? Então, essa nossa querida estava fazendo de tudo, tentando encontrar aquela família de capa de liarrona, que a igreja tanto te faz propaganda. E o que ela conseguiu com isso foi uma depressão. Precisou tomar Rivotril, diazepam, fluoxetina. O que ela encontrou tentando buscar essa família de capa de liarrona foi enfrentar muitos preconceitos, lutas, batalhas, autocrítica. A culpa deve ser minha. Ah, mas é porque eu não esperei até os 16 anos para namorar. Automutilação. Você entende o quanto isso é sério? Depressão. A história da nossa brasileirinha de hoje reflete para você sob várias perspectivas, os riscos que você corre quando você acredita naquela propaganda de que se você fizer tudo ali certinho que eles te mandarem fazer, você vai encontrar uma família capa de liarrona, todo mundo feliz. O fato de ser um ex-missionário é suficiente para você casar com ele, né? Você que está escutando essa história e está procurando encontrar uma maneira de justificar, porque para proteger a tua crença, com a tua dissonância cognitiva, não, mas se aconteceu isso, mas é porque o marido, é porque isso, porque aquilo, não, mas é porque ela, isso, porque aquilo, tá, tudo bem. Eu quero que você entenda uma coisa, você está feliz na tua igreja, você não passou por nada disso que essa nossa querida de hoje passou, e você tá lá feliz da vida, e você é fiel ao teu esposo e a tua esposa, vice-versa, lá, 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 todo mundo fiel, feliz, lá, 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 feliz, lá, lá, lá.
essa é a tua experiência, mas você precisa entender uma coisa, que esse não é o caso de 100% das famílias na tua igreja, não é. E quando acontecem desgraças como essas, experiências que ela teve aqui, a culpa não é dela, ou de um, ou do outro. Trata-se de seres humanos, os seres humanos estão na tua igreja, estão fora dela. Existem pessoas boas dentro da igreja, fora dela, mas existem pessoas extremamente maliciosas, extremamente perniciosas, fora e dentro da tua igreja. Quer você queira, quer não. Você, pai, mãe de adolescente, conversa com a tua filha, com teu filho sobre sexo, conversa com eles a respeito do corpo deles, orienta, ampara, auxilia, não acredita que a igreja está protegendo a tua filha ou teu filho de tudo, porque não tá. Ninguém quer uma filha de 14 anos de idade engravidando, né? Mas se acontecer, cuida, protege, orienta, porque é uma criança, não sabe o que está fazendo, né? E você, adulta, solteira, ou adulto solteiro, isso vale para os dois, que está procurando alguém da igreja para se casar, cuidado, pelo amor de Deus. Não importa se é ex-missionário, filho de bispo, filho do presidente da estaca, filho de sei lá de quem lá, que tem aquela aparência do bem maravilhosa. Cuidado, por favor. Você que é membro da igreja, para de vender a falsa ideia de que vocês vivem padrões superiores aos padrões do mundo, porque isso é abobrinha. Existem não membros da tua igreja que são infinitamente superiores a você, moralmente falando. Ah, você não tem noção. O fato de você ter na tua carteira um passaporte com selo de qualidade, né? Que te permite entrar num templo que vocês dizem ser a casa do Senhor, não te torna melhor do que ninguém. E o segundo marido da nossa querida da história de hoje é um perfeito exemplo disso, que se esconde na aparência do bem, atrás desse passaporte de selo de qualidade e vai lá e tenta estuprar uma criança de 7 anos de idade. Cuidado com o que você coloca na tua casa. Cuidado com o que você coloca na tua vida. Membro da igreja, ex-membro, nada importa. Ou não membro, né? Nada importa. O membro dessa igreja ou daquela, não interessa. Ser humano é ser humano. Nós somos imperfeitos. Nós temos instintos. Nós temos qualidades. Temos virtudes. Mas temos o nosso lado escuro que as pessoas não vão conhecer. A menos que elas parem e realmente olhem de perto. E não se deixem iludir por selos de qualidade que igrejas te dão. Querida da história de hoje, eu fico feliz por você ter encontrado paz em uma outra igreja. Eu não te julgo por isso, tá? Segue em paz a tua jornada. Você é jovem, né? Tem 33 anos de idade. Tem muita coisa boa para acontecer na tua vida ainda. Eu imagino que essas experiências tenham deixado profundas cicatrizes na tua alma. Mas segue em frente a tua jornada com leveza, com paz, né? Obrigada por ter desabafado aqui com a gente, ter se exposto, ter sido tão vulnerável. E eu acredito em cada palavra que você conta aqui pra gente. Eu lamento muito por tudo isso. Eu tô muito feliz por você ter saído fora daquele antro, que pode ser um paraíso para algumas famílias e algumas pessoas. A Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias pode ser um paraíso, uma utopia para muitas famílias que eu conheço pessoalmente, mas ela também pode ser um inferno na terra, como foi para mim e foi para você e é ou foi para milhares de outras pessoas lá fora. É por isso que a gente precisa conversar, a gente precisa ter essa liberdade de entrar e sair da igreja a hora que a gente bem entender. Fraco não é quem sai da igreja. Fraco é quem não tem a coragem de tomar as rédeas da sua própria vida e deixar que a igreja como instituição continue se metendo e manipulando, se metendo na vida das pessoas e manipulando as pessoas, sempre protegendo os interesses dela. Cuidado. A tua vida primeiro, a tua sanidade mental primeiro, a igreja depois, seja ela qual for. Te falei que ia ser pesado hoje, né? Mas, muito obrigada por me escutar.
Falamos na próxima. Tchau, tchau.